Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está seguindo os nossos comentários sobre interpretação de modelo, agora vamos iniciar mais uma videoaula. Bom, eu escolhi essa roupa festa pensando num objetivo. Normalmente, quando o nosso aluno visualiza uma peça como essa, que tem um detalhe externo, né, de trabalho, seja aqui é um drapeado, um trabalho de mulagem que faz todo o detalhe do busto, né? Então, eu preciso saber, por exemplo, normalmente o aluno já olha o efeito e fala, poxa, como que eu vou fazer isso? Mas o que eu quero te dizer com essa videoaula é que você não olha o efeito, você olha por dentro do efeito. A gente procura a estrutura inicial da roupa, antes do efeito. Então, debaixo dessa aparência, desse detalhe todo trançado de tecido drapeado e bordado, existe uma estrutura. E é uma estrutura que modela o busto. Aí eu começo a pensar, bom, não tem alça, é um tomara que caia. Então, qual que é o melhor recurso para fazer esse esqueleto interno? É você fazer aquele recorte que vai do ombro até a barra. Então, quer dizer, ele vai em direção ao ombro. Aqui, olha, bom, acho que dá para ver essa lupinha passando aqui. Como se fosse ao meio do ombro, até o mamilo e depois reto em direção à cintura. E esse detalhe, ele está abaixo do busto, mas é bem abaixo. Por exemplo, se fosse um recorte modelando apenas o busto, ele seria mais alto. Ele estaria aqui, ó, onde eu estou passando essa lupinha. Então, para isso, a gente tem aquela regrinha da tabela bojo. Mas como visualmente eu estou vendo que ele está na cintura, ele está próximo da cintura. E há um desnível aqui, olha, essa parte está mais alta do que essa outra. Então, existe um desnível aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele reto aqui onde está essa do meio, prendo a saia. E esse trabalhado aqui vai pegar um pouquinho por cima da saia. Então, eu preciso imaginar, eu preciso esquartejar esse modelo, né? Separá-lo em camadas, separá-lo em partes. Em camadas é melhor, porque aí eu tenho a parte interna e depois eu tenho a parte externa. Então, com a modelagem plana, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai modelar o bojo, vai modelar o godê da saia, né? E se eu abaixar aqui, você vê, vamos ver o detalhe desse godê. O valor da cintura, apenas aqui na frente, né? Porque ele tem esse franzido aqui na frente, como se fosse um tecido que viesse do bojo, do busto, e formasse a saia. Ele tem um franzido, então esse aqui é um valor a mais do que a cintura normal. Então, na hora de desenhar, de calcular esse godê, eu tenho que calcular esse valor aqui. Como que a gente calcula franzido? Em tecidos leves como esse, por exemplo, se eu medir daqui até aqui, de onde começa até onde termina o franzido, tiver 20 centímetros, eu preciso ter 40 centímetros para produzir esse franzido, esse mesmo efeito, num tecido fino. Aqui no busto, como o drapeado é mais miudinho, ele está mais junto ainda, eu tenho que aumentar 2 vezes. Então, por exemplo, se essa medida daqui aqui tem 10 centímetros, 12 centímetros, vou botar 10 que é mais fácil de contar. Eu preciso ter 2 vezes 10, 2 vezes. Então, por exemplo, preciso ter 40 centímetros para ficar isso aqui. Para obter os 10 centímetros desse drapeado miudinho. Que olha que a diferença desse do bojo para esse da saia. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Quanto deixar de franzido? Como calcular esse franzido? E outro detalhe, esse cálculo é em relação à medida, o que eu quero produzir, né? Mas também em relação à estrutura do tecido usado. Se eu estiver trabalhando com outro tipo de tecido, vamos supor que essa roupa que fosse um tafetá.
Primeiro, eu poderia até fazer esse drapeado aqui no tafetá, mas aí a opção seria por fazer isso de uma forma mais pregueada, né? E aqui também soltar pregas e não franzido. Então, poderia ter o mesmo modelo realizado em outro tecido e ter um resultado completamente diferente. Aqui na barra, a gente tem aquela barra lenço. Agora, aqui é uma barra lenço feita à mão, com a linha tirada do próprio tecido. A gente pega uns 10, uns 15, 20 centímetros de tecido e deixa à parte. Então, você tira a linha do tecido com uma agulha fininha. Dá trabalho? Dá. É feito enrolando isso na mão de uma forma bem delicada. Mas, olha, o efeito eu posso dizer que é maravilhoso. E outra coisa, é esse efeito aqui, não é costurado à máquina, tá? É feito à mão. E outra coisa, para prender esse drapeado, ele ficar fixo, bonito dessa forma, a gente usa a mesma linha do tecido. Eu costuro isso aqui, tá? Mas eu costuro isso com a linha do tecido. Eu faço alguns pontinhos em lugares estratégicos para que por exemplo, esse drapeado aqui não desmonte, entendeu? Porque dependendo do tecido, às vezes ele segura bem o franzido na hora que está vestido, mas fica aquela coisa solta, empapuçada fora do corpo. Então, não vai visualmente interessar ninguém. A gente tem que pensar em vender pelos olhos, né? Depois a pessoa veste e gosta da roupa. Então, se eu prender aqui, onde eu estou passando a lupa, com pontos bem delicados, feito com a linha do próprio tecido, não vai aparecer e eu vou fixar esse meu franzido aqui, certo? Em lugares que são mais estreitos, eu não preciso me preocupar tanto, porque é mais fácil de segurar. Agora, aqui, como faz o bojo, é necessário. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu acho que consegui passar alguns detalhes importantes na realização de uma peça como essa. E outra coisa que eu esqueci de falar. Quando eu tenho uma peça, tomara que caia como essa, e eu quero um bojo bem estruturado, eu tenho dois recursos. Um que é o recorte, que vai modelar o corpo. Segundo, eu vou usar a barbatana, tá? Aqui por dentro vai ter uma barbatana presa no forro desse tecido, desse vestido, né? E em terceiro lugar, eu posso optar por colocar entre o tecido e o forro um bojo pronto, fixado no forro, lógico. Não uma coisa solta que a pessoa fica desesperada, né? Pegando aqui e ali. Não, eu tenho que fixar esse bojo no lugar. E a melhor forma de você fazer isso é o quê? Você produz o forro, prende com a saia, coloca no manequim de costureira e, com o uso de alfinetes, você pega os tecidos cortados com aquela medida proporcional que a gente passou aqui no início, eu vou fixando com alfinetes e fazendo esse trançado. É a forma. Então, esse vestido também é modelagem plana e mulagem. Certo?